Nos últimos tempos, eu vi muita coisa relacionada à inteligência artificial, seja o Duolingo substituindo seus funcionários inteiramente por IA, ou você usando o ChatGPT para fazer as suas atividades na escola. E, de fato, eu não vejo um mundo que não dê para reconhecer o quão impressionante a tecnologia da inteligência artificial parece. Entretanto, por baixo disso, nós temos sérios problemas. E é sobre esses problemas sérios que eu preciso comentar no vídeo de hoje e explicar para vocês o porquê o avanço da inteligência artificial na indústria de desenho e animação não é uma boa ideia. Inteligência artificial é uma ferramenta que busca criar sistemas capazes de executar tarefas que normalmente necessitam de força humana para serem bem feitas. Esse tipo de máquina tem evoluído muito. Isso também acontece no mundo dos desenhos animados. A arte de IA, entre muitas aspas, em resumo, é tentativa de replicar a arte humana feita por programas que buscam pela geração de imagens. E por mais interessante que esse conceito pareça, por trás disso tem uma questão muito sombria sobre o desenvolvimento dessa ferramenta. Porque para você criar uma ferramenta assim, é um tanto quanto complicado. Uma IA precisa de muito treino para conseguir chegar em um resultado aceitável. Esse treino geralmente é feito e refeito diversas e diversas vezes. As inteligências artificiais precisam de muitos desenhos para elas conseguirem treinar e chegarem a algum resultado. O banco de dados usado pela maioria dessas inteligências chama-se Lion 5B, que contém mais de 5 bilhões de imagens prontas e separadas para serem treinadas pelo programa. A questão é que, adivinha? Nenhuma delas foi sequer perguntada para os artistas em questão se suas artes poderiam ser usadas pelo robô. Ou seja, a inteligência artificial pegou sem permissão bilhares e bilhares de imagens para usar como referência e nunca pagou os donos das imagens originais um centavo sequer pelo lucro que elas fazem hoje em dia. Não é surpresa para ninguém que entrar na indústria de animação é um desafio imenso. Você é maltratado pelas empresas em muitos momentos e precisa de uma persistência enorme para continuar. E as não estão nem aí para isso. Elas não se importam com o quanto você ganha e pegam seu trabalho duro e tratam que nem lixo, jogando como só mais uma imagem no meio de uma infinidade delas. E o pior é que isso não é nem escondido. Tem diversos exemplos de casos onde a IA só plageia artistas na cara dura. Isso acontece porque, como eu disse anteriormente, a IA é treinada com imagens e imagens. Teoricamente, elas analisam a imagem que mais se encaixa no contexto do prompt que você escreveu e traçam as imagens do banco de dados que mais se encaixam nesse segmento. O pior de tudo é que esse Frankenstein de imagens é terrível. Quando eu disse arte em IA, entre aspas, eu me refiro porque a definição formal de arte no dicionário é qualquer forma de expressão criativa de um ser humano. Obviamente, isso não pode ser feita por uma pessoa não humana. Desenhos diferentes têm mensagens e ideias diferentes. Misturar eles só não faz sentido. O melhor exemplo que eu consigo passar do porquê uma IA não consegue demonstrar sentimentos é pedir para uma IA tentar escrever uma história contínua. Isso geralmente dá em confusões de personagens e muita bizarrice. Eu diria que o principal problema das inteligências artificiais é o modo que cada uma foi treinada. Talvez se elas fossem treinadas com calma, graças a artistas que realmente fossem pagos por terem suas artes pegas, nós conseguiríamos chegar em algum consenso de bom uso dessa ferramenta. Mas sabe quem não tá nem aí pra isso? As empresas. Recentemente nós tivemos um caso desse filme sendo anunciado. E se você não percebeu ainda, sim, essa imagem é gerada por inteligência artificial. Eu não vou nem entrar no mérito das alterações que essa imagem vai ter no projeto final, porque a IA é uma coisa muito inconsistente. Mas uma empresa séria que trabalha com animações preferir usar uma ferramenta de IA do que pagar um artista para fazer o seu projeto é algo muito anti-intuitivo. Como eu disse, IA não consegue contar uma história exatamente. Eu não consigo pensar nada através dessa imagem. Por que eles decidiram substituir o trabalho humano aqui? E é por meio de projetos assim que conseguimos ver como seria um futuro com projetos dominados por inteligência artificial. Seria um futuro sem criatividade, sem alma, sem inspiração. Vocês sabem quantos processos um artista precisa para criar um desenho? Acreditem em mim, são diversas técnicas. Essas técnicas só são ignoradas pela inteligência artificial, o que, além de dar uma inconsistência gigante, também deixa um buraco enorme em toda a ideia que o artista queria passar com a obra em primeiro lugar. Um dos argumentos mais frequentes que eu vejo sendo utilizado para pessoas que tentam defender essa indústria criminosa é: artistas pegam inspiração de outras obras, assim como a IA pega inspiração de obras para criar uma nova imagem a partir disso. Mas não, isso só não é verdade. Essas máquinas têm todo o poder de processamento para analisar uma obra e fazer exatamente igual. Por isso, quando a IA do Estúdio Ghibli ficou famosa, o computador simplesmente não conseguia criar uma imagem que não fosse amarelada. Os servidores ficaram tão sobrecarregados de imagens assim que isso danificou a
base de dados inteira. Agora, com seres humanos, o assunto é bem diferente. Para os casos de tracing comercial, que são absurdamente julgados na comunidade e penalizados, todas as artes que artistas se inspiram têm muitas diferenças. Cada obra tem o carinho de uma mente humana por trás que um robô nunca vai conseguir copiar. Tudo isso porque um humano apenas pensa na imagem, ele não traça ela por cima. Isso definitivamente não é o mesmo que a IA faz. Apesar de eu realmente desgostar quando essas imagens mal acabadas aparecem pra mim, eu consigo aceitar que a tecnologia da IA veio pra ficar. Ela de qualquer forma vai acabar sendo usada para alguns aspectos que nem são de todo mal, como memes ou inspiração. O que me incomoda e está incomodando a maioria das pessoas da comunidade artista e animação é o uso principal dessa técnica, que é o comercial. Diversas empresas estão abdicando de contratarem ótimos artistas para substituí-los por essas imagens de má qualidade e treinadas em cima das artes desses mesmos artistas. Eu não poderia discordar mais disso. Isso apenas tira vantagem de milhares de artistas que tiveram suas obras pegas sem permissão. Eu não vou citar nomes de empresas aqui, porque honestamente isso me dá uma preguiça gigantesca, mas ganhar atenção em cima de pessoas que não foram perguntadas sobre o seu trabalho e não receberam compensação por isso é só antiético pra caramba. Artistas são que carregam a indústria. Trazer a IA dessa forma é fazer com que as próprias pessoas que tornaram a indústria possível percam seus empregos e sejam penalizados por isso. E o pior de tudo é que os desenhos nem sequer ficam com a mesma qualidade. Vocês sabem quantos conceitos um artista profissional aprende? Anatomia, proporção, perspectiva, luz e sombra, cor, formas geométricas, linhas, composição. Todos esses são conceitos da pintura. E adivinhem, vocês sabem quantos a IA ignora por completo? Exatamente! Todos, porque a IA não consegue criar obras originais. Se liga nesse desenho gerado por uma inteligência artificial. Esse foi um caso que rolou recentemente, spotado por essa youtuber de um mano que ganhou um concurso real do Clip Studio de arte. Analisando a imagem mais profundamente, eu me surpreendo por ninguém ter percebido isso lá dentro. Logo de cara, você percebe uma falha no sobreamento do desenho. Em algumas partes, a luz parece vir de posições diferentes. A mão direita desse menino surge do nada e os dedos na mão dessa menina são péssimos. Vocês conseguem perceber o quanto essas imagens estão sendo prejudicial para a indústria? Olha, eu não desenho. Tudo que eu falei aqui é como um apreciador da comunidade de arte e animação. Mas para você que é artista ou tá pensando em entrar na área, por mais assustador que esses robôs possam parecer, eu garanto que em nenhum momento a IA vai substituir um artista real. A IA não consegue pensar em algo novo. Todos os resultados gerados são variações de criações já feitas por humanos em algum momento. Isso se reflete na arte. Pedir para uma IA criar uma história animada coesa é quase impossível. Ela nunca vai conseguir criar um design de personagem, por exemplo. As pessoas que usam inteligência artificial hoje se resumem a basicamente dois grupos. O primeiro deles sendo as pessoas que não entendem de arte nem sequer querem entender, só querem xingar artistas e achar que essas obras deles com maquiagem são incríveis, sendo que não. Esse tipo de pessoa sequer ia ligar para a indústria em primeiro lugar e provavelmente ia passar bem longe de gastar com essa comunidade. E dois, as pessoas que não sabem quão prejudicial as inteligências artificiais são. Se você por acaso é uma das pessoas desse segundo caso, esse vídeo veio para dar voz a esse problema. Inteligências artificiais na arte e animação são ferramentas criminosas que aproveitam da arte na internet para roubá-las de artista e fazerem uso comercial dela. Eu acho que isso consegue mostrar o quão péssimos são essas ferramentas. E se por algum motivo você é do primeiro grupo e caiu nesse vídeo, me fala, você realmente acha isso daqui justo? Você realmente acha justo que pessoas que passaram sua vida toda treinando uma habilidade, masterizando ela, passando por altos e baixos e ficarem anos numa faculdade de arte só para conseguir o sonho delas, tudo isso para ter o seu trabalho roubado por uma empresa que ao invés de contratar um artista capaz, usou de uma ferramenta que usou de inúmeras imagens feitas por artistas talentosos sem ter permissão deles por isso, e mais importante, sem compensá-los eles financeiramente? Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre tudo isso. Também quero reservar um tempo para comentar da IA na indústria de música e dublagem. Apesar de eu não estar tão por dentro desse movimento, eu sei que tem muitas pessoas babacas dentro dessa área, e mesmo com um banco de dados dessas inteligências artificiais serem totalmente diferentes, tem gente que clona a voz de alguns artistas de um jeito bem desrespeitoso. Mesmo assim, eu quero ressaltar que a IA nunca vai conseguir passar a emoção necessária nesses casos. Um último adendo que é para as pessoas que usam inteligências artificiais
faz em tarefas não comerciais, como memes para trends de internet ou coisa do tipo. Eu realmente não vejo tanto problema quanto substituir o uso comercial de um artista, pelo menos na minha opinião. Entretanto, é importante ressaltar que esse pode ser um meio que uma pessoa neutra, inteligência artificial, descobre a ferramenta e começa a usá-la corretamente. Até por isso, empresas acabam usando dessa ferramenta para uso comercial. Então, se você conseguir evitar esse uso, seria muito bem apreciado pela comunidade de arte. Mas bem, eu acho que é isso. Recentemente eu tenho visto muitos canais usando IA na thumbnail e eu precisava mencionar esse assunto. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!